Santos e todos os clubes da Baixada Santista da região Brasil apoiam essa campanha que a cada dia, todo dia 25 é dia laranja, dia de conscientizar as pessoas sobre o problema da violência, combatendo a violência contra as mulheres e meninas, e são feitas ações, né, de conscientização acerca desse tema. E hoje nós estamos antecipando, né, o Dia Laranja, por conta que dia 25 eu não poderei fazer, né, uma ação, mas hoje é importante que a gente não deixe de realizar e essas ações, né, para conscientizar a todos e acerca do que ocorreu essa semana passada sobre aquela menina que sofria abusos durante 4 anos e sofreu um aborto porque era direito dela, né? Baseado ali no direito da criança e do adolescente. Ela teve o direito a esse aborto aos 10 anos de idade. Bom, eu vou falar alguma coisa sobre alguns dados do Ministério da Mulher e da Família e dos Direitos Humanos, alguns dados, né, que eu colhi. E no dia 18, que é o Dia Nacional, né, do combate ao abuso e exploração sexual de crianças e adolescentes, tá? O Ministério divulgou um balanço, né, nesse dia 18 de maio de 2020, né, do Disque 100 com dados sobre violência sexual contra o grupo. Bom, dos 159, vamos ver aqui, que aqui está meio... Oh my, peraí. Deixa eu dar uma olhadinha aqui na minha colinha, né? De acordo com os dados, então, do Ministério, foram 159 mil registros feitos pelo canal do governo ao longo de 2019, e ao todo, no último ano, foram-se 17 mil ocorrências desta natureza. 73% dos casos, o abuso ocorre na casa da vítima ou do suspeito, e é cometido pelo pai ou padrasto, em 40% das denúncias, tá? Então, esses são alguns dados, né? E outra coisa, no dia 18 de maio, né, que eles então lançaram essa campanha, promovida pela Secretaria Nacional dos Direitos da Criança e do Adolescente. A campanha, ela tem como escopo incentivar a realização das atividades para conscientizar, prevenir e orientar e combater o abuso e exploração sexual de crianças e adolescentes. A proposta é tirar o tema da invisibilidade, tá? Informando, sensibilizando, mobilizando e convocando toda a sociedade a participar da causa em defesa dos direitos da criança e adolescente. Afirma, então, quem afirma é o secretário Maurício Cunha. Bom, os canais de atendimento, o que a gente pode, quais os canais que são de denúncia? São o Disque 100, o aplicativo Direitos Humanos e o site da Organização dos Direitos Humanos, que são gratuitos e funcionam 24 horas por dia, inclusive em feriados e finais de semana. Esses canais, eles funcionam como um pronto-socorro dos direitos humanos, porque eles atendem também graves situações de violações que acabaram de ocorrer ou que ainda estão em curso. Eles têm um vídeo da campanha que foi produzido em parceria com o Ministério da Cidadania. Eu gostaria que a Mari soltasse o vídeo para vocês assistirem, é bem curtinho, da campanha Maio Laranja, que também é a cor
que, que trata da campanha contra a violência às adolescentes e às crianças. Só um minutinho, já vou soltar. Tá. Eu sinto vontade de contar, mas eu não consigo. Às vezes eu quero correr, fugir, mas eu não tenho como. Eu sinto medo, muito medo, mas eu não posso gritar. Se pelo menos alguém me visse e percebesse. A cada hora, 3 crianças e adolescentes são abusados no Brasil. 80% das vezes, a violência acontece dentro de casa. 1 em cada 3 a 4 meninas será vítima de abuso ou exploração sexual antes dos 18 anos. Entre os meninos, 1 em cada 6 a 10. Você pode ser a voz de quem ainda não sabe como pedir ajuda. Denuncie anonimamente. Então, esse é o vídeo, né? Que não sei quem já tinha visto, mas é uma coisa que precisa ser mais veiculada, né? Uma campanha que seja mais visível, porque eu não tinha visto ainda, né? Pra falar a verdade, ainda não tinha visto esse vídeo, mas é importante que seja divulgado, tá? E trabalhado com mais, né? Afinco, né? Essa campanha precisa ser mais divulgada para que todos tomem conhecimento e denunciem esses casos de abuso, né? A gente não pode se calar diante desses abusos, nem se você sabe de alguma mulher, alguma criança, algum adolescente que esteja sofrendo abuso, que isso seja denunciado. Eu gostaria agora de, então, conversar com a doutora Letícia e depois a doutora Camila, né, para que nos contasse um pouco de como que a comissão aí dos direitos da criança e adolescente da OAB, qual o trabalho de vocês, contar um pouco sobre o que vocês, discorrer um pouco sobre o que vocês fazem, quais são as ações dessa comissão. Eu vou dar um tempinho ali para a Letícia, a doutora Letícia, e depois a seguir a doutora Camila. Por favor, doutora Letícia. Estão me ouvindo? Sim. Boa noite a todos, tudo bem? Tudo bem. Então, a comissão, ela chegou a receber alguns casos em específicos, mas não foi de violência sexual infantil, né? Foi alguns outros casos de abandono, onde nós procuramos, né, junto ao Conselho Tutelar, dar um acompanhamento, dar uma atenção, mas violência sexual específica nunca chegou para a gente. Tá? A gente sabe que acontece muito, mas talvez seja exatamente isso, por medo de denunciar, de não conhecer a OAB com esse lado, né, mais social, talvez as pessoas elas denunciem direto no Disque 100, ou no Disque 180, ou procurem algum mecanismo da prefeitura. Para a gente esse tipo de denúncia não costuma vir. Tá? E o nosso trabalho é de orientação, sempre tentando conversar, informar sobre isso. Nós temos um projeto aí, por enquanto o fórum está fechado, infelizmente a gente precisou dar uma pausa, né? Mas é de tentar implementar a parte de escuta protetiva, porque em Santos isso ainda não funciona bem, para que essas crianças elas possam ser ouvidas adequadamente por especialistas, para que não precise ficar repetindo aquela coisa toda e passar pela revitimização.
As coisas acabaram desacelerando um pouco, né, por conta disso tudo que está parado. Então, assim, o nosso principal projeto é assim que o fórum retomar as atividades, que a gente possa apresentar e, assim, e junto com a prefeitura, com o poder público, solicitar, assim, encarecidamente, né, porque, assim, isso já acontece em São Paulo, já acontece em outros lugares. A gente está carente dessa forma especializada de ouvir as crianças em Santos. Inclusive, eu achei muito bacana, eu não conhecia, tem mais ou menos um mês atrás, eu fui até São Paulo, naquela Casa da Mulher Brasileira, e eu achei muito interessante que em um único lugar é disponibilizado toda uma estrutura para as mulheres e para as famílias vítimas de violência. Tem psicólogos, tem médicos, tem advogados, delegados, toda uma estrutura criada especialmente para atender esse público. Existem várias viaturas da Guarda Municipal nesse local, apostos para atender casos de descumprimentos de medida protetiva. Eu achei muito bacana e fiquei com muita vontade de tentar trazer isso para a Baixada Santista. Alguma coisa nesse sentido. Não existe um lugar assim apropriado para direcionar essas crianças para que elas sejam atendidas, assim, ouvidas? Uma coisa que eu achei bem interessante é que lá é totalmente separado. Existe um prédio, um anexo, que ficam os homens, por exemplo, os homens acusados, eles precisam ir até a delegacia e dar a versão dele em relação ao que aconteceu, mas é totalmente separado. Os homens, eles não veem as mulheres. E eu achei legal isso, porque as mulheres já estão tão vitimizadas, tão desestruturadas, e esse cuidado é muito interessante de não colocá-la junto ali com o seu agressor no mesmo ambiente ou com outro homem. Eu achei bem legal isso. Bom. Alguém tem alguma pergunta para a doutora Letícia? Levante a mão se alguém tiver alguma pergunta. Está todo mundo com frio, Letícia. Está me ouvindo? Alguém Eu achei que tivesse travado. Alguma pergunta? Levanta a mão, por favor. Não, então é só para confirmar. Em Santos não existe esse atendimento da criança? Não existe? Só tem a ação do Conselho Tutelar ou, por exemplo, se esse fato acontece não por via Disque 100, nem acontece no meio escolar, é só acionado o Conselho Tutelar? Se a Letícia me permite o gancho, hoje só o que a gente tem na Baixada Santista inteira na Praia Grande. É um pouco precário, no fórum. Então, porque eu estou dizendo porque na Praia Grande eu era de lá e existe o projeto Sentinela que faz auxílio das crianças também, não é? Mas a escuta protetiva, que é o que a gente está falando em especial, onde seria uma sala lúdica com psicólogas preparadas para ouvir essa criança, não existe em lugar nenhum na Baixada. O que existe hoje é a sala lúdica na Praia Grande, mas não existe o profissional. Em Santos, nós não temos nenhuma das duas coisas. Entendi. Na Baixada, um lugar tem a sala, mas não tem o profissional, que é o caso da Praia Grande. Em outro lugar, Santos, nós não temos nenhuma das duas coisas. E o nosso trabalho está sendo tentar implementar isto em Santos. Porque não adianta nada. Teve uma reforma agora maravilhosa na DDM. Não podia ter feito uma sala lúdica. Existem excelentes profissionais. Hoje, quem escuta a criança é escrivã com a delegada. Desculpa. Então, na casa do menor, que elas têm. Na casa do menor tem esse apoio. Eu sei porque as crianças... Mas não é uma escuta especializada. Não, o apoio que eu digo da psicóloga e a equipe orientadora, tudo mais. Sim, existem. Até a Cristiane pode falar melhor para a gente sobre isso. Isso existe na prefeitura, mas não existe esse atendimento específico, por exemplo, na delegacia, quando aquilo acontece no calor no calor da emoção. Acabou de acontecer o fato.
Ah, entendi. Eu estou dizendo porque a gente passou uma ocorrência dessa essa semana, mesmo em aulas online, né? E nós tivemos um relato de uma criança que, na verdade, o pai pegou a conversa entre dois amigos e a menina desabafava para o amigo que vinha sendo abusada pelo padrasto, né? Meu Então, Deus. foi essa semana, então a coisa está bem fresca. E, de fato, foi acionado o Conselho Tutelar, a gente se dirigiu à escola, mesmo não estando na escola, o problema volta para lá, né? Então, assim, é complicado você não ter... você fica de mãos dadas, você denuncia, mas e o depois? E essa criança, né? Então, qual é a essa proteção que ela tem, né? Fala. É nesse momento que Precisam nós de da um OAB... trabalho em conjunto, né? De todo o poder público, polícia, judiciário, é bem complexo, porque, assim, a polícia às vezes tem uma sala, tem os brinquedos, mas não tem uma profissional especializada para aquilo. Então, são um conjunto de ações. E que nós estamos tentando fazer essa união, só que a OAB não tem esse poder de fazer isso sozinha. Nós podemos tentar fazer essa união, mas a gente depende muito de terceiros também. Sozinhos, nós não conseguimos fazer nada. Então, o nosso papel também depende um pouco de terceiros. Nós temos certo limite, a gente consegue fazer essa comunicação toda, mas a gente também depende de outros. Então, o papel da comissão é de fazer esse meio de campo. Uhum. Entendi. E é esse isso que a projeto Letícia aí que tem está aí, liberado. esse projeto de vocês, você acha que depois quando será colocado assim para atuar? Então, nós já estamos com ele, Uhum. já está numa esfera política um pouco maior, um pouco mais ampla, que assim que puder divulgar, nós faremos isso a todos, e nós acreditamos que voltando à normalidade de tudo, nós possamos ter boas notícias, é isso que a gente espera, que possamos ter boas notícias. Só que, infelizmente, nesse momento, nós somos todos pegos pelo Covid, então nós não temos nem condições hoje de implementar nada. Porque, infelizmente, é até triste, a gente viu os números aumentarem absurdamente da violência contra a mulher e contra a criança, mas, ao mesmo tempo, nós da OAB e de vários órgãos ficamos de mãos atadas pela dificuldade de nós agirmos e também de acessarmos essas crianças e essas mulheres. Então, vamos dizer que nós estamos com uma dificuldade a mais por conta também desse empecilho da doença que veio por aí. Inclusive, no jornal de hoje saiu uma notícia muito triste, que foi uma mãe que pegou o marido, o padrasto da criança, estuprando esse menino, e ela matou o marido. E agora ela, até a Letícia, que é criminalista, pode responder, eu não sou criminalista, que ela tá presa respondendo, vai responder por um crime por homicídio, que, ao meu ver... Sim, mas aí vem uma coisa que, assim... É uma questão de defesa, né? Defendendo do filho... Em legítima defesa. Então, aí sim, mas isso vai para o tribunal do júri, é uma coisa muito mais complexa e provavelmente quem vai decidir são os 7 jurados. É claro que existe todas as teses defensivas aí, né, para essa mãe, mas aí depende de 7 pessoas, né, do julgamento, do entendimento de 7 pessoas. Então, assim, nós estamos com tudo aflorado, esse coronavírus aflorou tudo isso. Eu acho que até, por um lado, nós estamos, desculpe o meu termo, mas por um lado tem uma coisa boa, que a indignação das pessoas está muito grande. Então, eu acho que disso pode sair uma coisa boa. Quando as pessoas estão indignadas, quando as pessoas querem mudar alguma coisa, isso pode ser muito bom. Só de não estarem mais estagnadas com o assunto, isso é muito bom. Então, nós estamos também aproveitando essa onda na OAB, na comissão, dessa isso até serviu para agitar um pouco. Os membros, os demais membros estavam um pouco acomodados, sabe, um pouco adormecidos. E por mais que tudo isso que tenha acontecido com essa criança seja tenebroso, muito triste, mas trouxe à tona
é o que a Camila está falando, essa indignação, essa discussão e o holofote para esse problema tão grave, que acontece silenciosamente aí dentro de milhares de lares. E parece que foi uma novidade, né? Nunca vi isso. Parece que o que aconteceu... A gente sabe que existe, a gente sabe que é muito pior e que as pessoas não denunciam, né? Os familiares às vezes sabem de tio ou mesmo vizinhos sabem e se calam diante dessa violência, não sei, por receio, não sei, mas antigamente isso é para não se meter. Mas hoje a gente tem que se meter, não pode ter medo, tem que denunciar. Então, mesmo se a pessoa não queira denunciar, se é o caso de uma mulher que esteja sofrendo, né, com abuso, ou tenha sofrido abuso, ou tenha sido, né, espancada, ou esteja sofrendo violência de qualquer maneira. Violência, né, violência doméstica e tudo, essa pessoa tem que se contar para uma amiga tal, essa amiga tem que denunciar, não importa se ela não queira que denuncie ou não, né, Sônia? Isso aí a gente fica indignada porque às vezes a mulher não quer, né, a mulher que é espancada, Sônia, a mulher que sofre violência não quer. Eu soube de um caso faz mais ou menos uns 2 meses, uma pessoa veio conversar comigo que a vizinha dela sofre violência, amiga dela, e eu disse para essa minha até que veio conversar comigo, falei assim, olha, você converse com ela e você, por você pode denunciar. Agora, se ela depois chegar na hora, for chamada a depor, e se ela quiser voltar atrás, aí é outra história que mas pelo menos você fez alguma coisa por ela. A gente tem que fazer alguma coisa sabendo, né? Se é seu conhecido, se é alguém que você está próximo de você, que se você tem que se sensibilizar com isso, e não importa se a pessoa quer ou não quer, mas você não precisa se expor, né? Eu acho, pelo menos é a minha opinião. Eu achei muito interessante a campanha que o Magazine Luiza fez. Eles colocaram dentro do aplicativo deles, na área de compras, um ícone para a mulher pedir ajuda. Eu achei muito interessante. Uhum. E também o Luciano Huck liderou agora. Posso fazer uma pergunta? Oi? Posso fazer uma pergunta? Pode fazer. Ela colocou no mudo. Patrícia. Tá me ouvindo? Agora sim. Tá. Para a doutora Camila, para a doutora Letícia. O que a gente, como sociedade civil, pode fazer para tentar adiantar a formação dessas câmaras na OAB? Essas câmaras não são da OAB. Essas câmaras vão ser feitas nos fóruns e nas DDMs. A OAB ajuda a fazer essa formação. A OAB faz um meio de campo para que isso aconteça. Por exemplo, aqui na Baixada Santista não existe isso. Não existe. O que a gente pode fazer para agilizar a existência? Cobrar na Câmara Municipal. Exatamente, cobrar os vereadores para que haja um projeto de lei nesse sentido. Projeto de lei. Isso precisa ser conversado com os diretores dos fóruns para implementar um local específico, com equipamentos específicos, profissionais treinados e habilitados para isso. Então, eu acho que não existe local melhor para o cidadão cobrar isso do que na Câmara Municipal. Claro, eu entendo da mesma forma. Posso fazer uma consideração, por favor? Pelo que eu entendi, não são serviços municipais, são ligados à DDM, que é estadual, o serviço não é isso? A delegacia que vocês estão se referindo? Sim, mas a delegacia da mulher, quem administra é o Estado de São Paulo, né? Isso. Mas ela funciona dentro do município. Eu acredito que isso é um trabalho em conjunto.
Não dá para a gente tudo jogar bem, só para o mas Estado. não, eu só tô em dúvida em relação se é lei municipal ou estadual nesse caso, porque a Câmara Municipal só legisla em leis municipais. Não sei se nesse caso precisaria de uma lei estadual, talvez em parceria com o município, alguma coisa assim. Na verdade, a lei é federal, né? Porque isso já está estabelecido no Estatuto da Criança e Adolescente. O que precisaria seria um projeto de lei municipal, só talvez para viabilizar o espaço, né? E esse atendimento, mas a lei é federal. Não, eu quero dizer para utilizar um próprio estadual, se é uma lei municipal, nesse sentido. Porque a lei federal já existe, está no ECA. Sim, já sim, existe. Eu sei. Não, já eu existe. sei. Então seria. A gente acha que não existe a necessidade de uma lei municipal específica para isso, porque, né, no caso, seria só a viabilização de espaços de profissionais. Na verdade, ela precisa ser cumprida. Exato. Simples assim. Tudo, né? A gente tem diversas leis. O que precisa é a fiscalização e é dar cumprimento, porque nós já temos ótimas leis no Brasil. Elas só não são cumpridas, que é o isso é que é o pior. Esse que é o isso que revolta, o não cumprimento dessas leis. Se tudo aqui fosse cumprido, como diz a lei, nós seria um país europeu, porque o que a gente tem de lei boa. É verdade. Eu agradeço aí a consideração de todas, das doutoras, Letícia, da doutora Camila, a participação. Nós que agradecemos. Eu gostaria de falar com a doutora Jaimara, que ela falasse um pouquinho para nós sobre, eu não sei, ela atende também crianças, né, psicóloga, e gostaria de perguntar sobre como que a gente pode, por exemplo, quais são os sinais que a gente pode alertar pais, né, como pais, como avós, né, como assim, as pessoas que têm aí netos e netas e filhas pequenas e tudo, como é que a gente pode alertar os nossos filhos, né, para esses prevenir, né, esses abusos em relação a estranhos também? Como podemos fazer isso? Bom, eu falo que é difícil, porque é um assunto bem delicado. E o que eu tenho visto nesses anos todos na parte clínica é realmente reforçar vínculos positivos com a família, reforçar vínculo com mãe, reforçar vínculo com os avós, né? Que é o processo de acolhimento mesmo da criança. Porque quando a gente fala da criança sendo abusada, a gente fala da criança que ela se sente acuada, ela se sente culpada, até pelo que está acontecendo, mesmo sendo pequena. Normalmente os abusos, eles começam na faixa etária de 5 anos. Então ela não sabe nem o que está acontecendo com ela. Sabe, então existe um processo de barganha, entendeu? Olha, você não pode falar, pequenininho, eu te dou um doce, eu te dou um brinquedo. Existe um processo de sedução por trás. E conforme elas vão crescendo e observando tudo isso, elas também têm a dificuldade de chegar para alguém e falar. Porque a gente tem relato de casos que a criança foi falar e a mãe não acreditou que isso seria possível, porque pode acontecer, entendeu? É tão insano, se a gente for parar para pensar, quem vai tocar numa criança, que é difícil o outro, sabe, escutar. Mas os sinais são muito, eu acho que eles são mais tranquilos de serem observados. A criança, ela muda o comportamento dela, ela fica mais fechada, uma criança que de repente era mais ativa, brincava, ela começa a ficar mais isolada. Ela pode fugir de casa, ela começa naquele movimentos de fuga. Pensamentos suicidas quando são mais velhas, porque elas não sabem lidar realmente com essa situação. Pode ir para um caminho de drogas, de prostituição, quando a gente fala que elas vão ficando mais velhas, porque elas precisam fugir daquela realidade realmente que dói. Um lavar-se com mais frequência, elas começam a se lavar, até o pessoal fala, nossa, tem toque,
Será que é toque ou tem alguma coisa por trás? Deixa eu ver, problemas com sono, angústia. Algumas crianças, elas montam até no próprio local de dormir sons, brinquedos que fazem sons, conforme o agressor ele entre no local, faz um barulho para que ela fique em alertas, de repente dá tempo de fugir ou alertar alguém. O próprio comportamento dela realmente muda muito, começa um baixo rendimento escolar, às vezes os professores também observam que tem alguma coisa errada. E nisso vai, mas normalmente é mais fácil até às vezes falar para um amiguinho, mas o que o amiguinho vai fazer, né? O amiguinho não tem acesso. Tem que ter o reforçamento, sim, dos vínculos, não pode ter preconceito, tem que ter denúncia, tem que ensinar a criança, chegou alguém do lado, tem que falar, entendeu? Uma mãozinha na perna, ou em parte mais íntima. A criança tem que chegar para alguém e falar, olha, o tio fez isso, assim, 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 sem medo mesmo, mas a gente vive numa sociedade que vai buscar suporte aonde? Entendeu? Eles ficam com medo realmente de se manifestar. É bem dolorido, eu falo que é um assunto que machuca. A maioria dos casos que eu pego já são adultos que vêm relatando esse processo de infância. E as crianças que eu atendi foram poucas, mas elas somem no meio do atendimento. Quem leva simplesmente some, a gente vai atrás e muitas vezes não acha. Aí a gente fala com o assistente social, tenta buscar outras formas, né? Mas existe ainda um preconceito muito grande. Dentro das escolas existe um acompanhamento, né? Uma orientadora, existe uma assistente social, eu acho que para acompanhar as crianças, não é, Elaine? Você sabe lá em relação na verdade, psicóloga, atendimento existe? Na verdade, existem estagiárias de psicologia, né? E existe, no caso da Praia Grande, a questão da pedagoga comunitária, que faz o elo entre o CREAS, CRAS, todo o atendimento social e a unidade escolar. Ela que ajuda a encaminhar os casos. E aí envolve toda a equipe escolar. Vai a direção, vai a coordenadora pedagógica, mas ela é que tem essa função de mediar os problemas sociais e a escola. Em Santos não existe isso também, não. Em Santos, na Prefeitura de Santos, eu dou aula há muitos anos, existe a orientadora educacional. Quando o professor observa alguma coisa diferente no aluno, encaminha a orientadora educacional. E aí essa orientadora é que vai fazer, geralmente, uma conversa entre a família e tentar entender o que acontece. Na escola que eu dei aula, uns 2 anos atrás, houve um problema desse. Só que é o seguinte, gente, a mãe não aceitava que a filha estava sendo abusada pelo padrasto. E financeiramente também não interessava para a mãe que o padrasto saísse de casa. Então, a mãe, simplesmente fechava os olhos. A professora, que sabia do que acontecia, entrou num problema que foi parar no pronto-socorro, com pressão alta, com isso, com aquilo, porque ela sabia o que estava acontecendo na casa, chamava a mãe, e a mãe dizia que era invenção da menina, que a menina via cor, que a menina estava com problema, enfim, não queria aceitar. Então, eu acho que o maior problema são os familiares, a mãe aceitar. Porque aí a própria mãe vai tomar uma atitude. Se a mãe não aceita, que muitas vezes por questão financeira ou alguma dependência emocional que tem do marido ou do padrasto, geralmente o padrasto, acaba não denunciando. Essa que é a realidade. Só contribuindo também, Bel, você falou muito bem, a orientadora ou o orientador, né, porque nós temos pedagogos também nessa função, o papel do orientador educacional mesmo, exatamente isso. O professor procura o orientador com a denúncia e legislação, e as advogadas podem falar melhor do que eu, não é facultativo denunciar. O orientador pode conversar, mas ele tem que fazer uma denúncia de que há uma suspeita de abuso, porque ele não vai confirmar também, ele não tem esse poder. Mas ele tem que fazer a denúncia, assim como se alguém não fizer, o professor tem que fazer.
Assim como o médico, quando Exatamente. chega no pronto-socorro, tem que fazer, isso está no ECA. É uma Então, obrigação independente da mãe legal. querer ou não, tem que ser feita denúncia. Sim, no caso do professor, sim, a gente sabe que é obrigação. Se você perceber, senão você está sendo conivente com a ação, não é isso? Ficando por omissão. O que a Bel falou é perfeito. Elas, há muito tempo eu estive na direção de escolas e elas não aceitam o que a criança está falando. Essa negativa que a Bel citou é o tempo inteiro. É típico, é característico. Não aceita. Isso é clássico. E algumas vezes inverte a situação. Quando ela percebe alguma coisa, ela leva esse problema como se estivesse acontecendo dentro da escola. No caso, eram escolas de educação infantil, que a gente, creche que dava banho, olha, mas é a atendente que está fazendo, é o professor que mexeu, é o inspetor de alunos que passou no corredor. Já passei muitas manhãs na delegacia justificar. Menina, é triste. É triste mesmo. Eu gostaria, porque eu andei lendo que o Ministério da Educação, ele tinha um programa que era de capacitação de professores para que eles também alertassem os pais em relação a poder levar essa orientação para os pais. Olha, teu filho está com uma dificuldade, do aprendizado, levar esse problema também, mas capacitando esses professores para conversar com os pais. E agora já não existe mais esse programa, ele foi retirado e eles não estão trabalhando mais. Eu gostaria de ouvir a Cristiane sobre a questão aí no trato aí como é que você, dentro aí do ambiente escolar, que também você é orientadora, e também essa questão de terapia que você faz, como é que é o seu trabalho, e você também parece que escreveu um livro para poder orientar esses pais em questão de prevenir abuso, para os filhos. Você poderia falar para nós sobre essa questão? Sim, Soninha, então, eu sou orientadora educacional da rede, e dentro da rede eu coordeno um projeto chamado de Mãos Dadas com a Sexualidade, que é um projeto que justamente, traz essa questão da prevenção para dentro das escolas. E o projeto, ele não só atende as crianças, como atende os próprios orientadores educacionais, atende, inclusive, pais também. Então, assim, a gente vai caminhando com o projeto, e tem épocas que a gente fala com as crianças, tem épocas que a gente fala com os pais, às vezes a gente consegue, no mesmo momento, numa mesma semana, falar com os pais, com os orientadores, com a escola, com a equipe e com as crianças. E nesse trabalho, nós conseguimos já tirar aí mais de 40 crianças abusadas da rede, Então, é um trabalho conjunto, conjunto com a escola, com a orientação da escola, assim como a Mônica, que já acompanhou o trabalho, trouxe, A gente vai fazer a prevenção, a gente vai conversar com as crianças, mas no momento que a gente identifica ali algum tipo de suspeita de abuso, a gente automaticamente encaminha essa criança. Então, a orientadora manda para todos os encaminhamentos que são devidos, atendimento psicológico, é comunicado com o conselho tutelar, é feito a ficha de notificação, então, todos os trâmites necessários e dentro do fluxo de atendimento da rede, que nós temos um fluxo estabelecido na cidade de Santos. Então, ele tem que seguir o fluxo, Os encaminhamentos têm que seguir esse fluxo. E esse projeto, a gente acaba dando continuidade nele, numa parceria com as sedes. Eu sou do NIA, que é o Núcleo Integrado de Atendimento a Crianças Vítimas de Violência e Exploração Sexual,
Então, dentro do núcleo também, a gente dá continuidade nesse trabalho, estendendo esse trabalho às subvencionadas, né, e algumas igrejas e algumas ONGs da cidade. Então, a gente consegue também atender através do NIA, né, que foi através de um TAC, foi criado esse NIA, e aí a gente consegue dar uma estendida nesse projeto, porque sem ser a escola, a gente não conseguiria atender as ONGs e as subvencionadas. Então, através do NIA, a gente consegue fazer isso. E a questão da cartilha, como é que você trabalha com a cartilha, com esse material que você produziu, de que forma? Então, nós podemos ter acesso a esse material? Claro. Sim. Então, o livro, eu escrevi ele antes de começar o projeto, né? Porém, antes de publicar o livro, o que eu queria? Eu queria testar justamente com as crianças. Então, esse livro, ele foi testado durante 1 ano na rede, pelos alunos da rede, e ele passou mais ou menos por mais de 2.000 crianças. Então, eu pude separar as melhores imagens, o que as crianças compreendiam ou não, porque eu tive o cuidado, o livro ele é praticamente feito com figuras, né, para que pudesse atender qualquer tipo de criança e várias faixas etárias. Então, eu tinha essa preocupação de que as figuras, né, elas fossem decodificadas facilmente pelas crianças. Então, eu testei as melhores figuras, conversando com as crianças e fazendo as oficinas com essas figuras. Então, eu pude selecionar. E a própria oficina é feita, né, com o livro. Então, eu levo o livro, né, e a gente faz as rodas de conversa e eu converso com as crianças. O livro, ele é extremamente interativo, ele é lúdico, né, e na frente do livro, ele vem uma orientação, né, para que pai, educador, professor, qualquer pessoa que eduque uma criança saiba como utilizar as páginas de uma forma adequada. Então, tem toda uma instrução no início do livro, né, trazendo, assim, o que falar, o mínimo do que falar para a criança em cada uma das páginas. É claro que, se você está conversando com o seu neto, com o seu filho, você vai acrescentar os seus valores, os valores da família, tudo aquilo que você acha importante, que você acha que o seu filho está na faixa adequada para escutar, você vai acrescentar, né? Mas aí a gente traz um mínimo, né, de prevenção, um mínimo de segurança que a criança precisa ter. Então, eu vou tentar mostrar para vocês aqui o livro. Ok. Vamos conversar sobre violência sexual infantil, e o livro, ele vem, né, bastante ilustrativo, então ele é extremamente, né, com as figuras, então são figuras grandes, figuras coloridas, inclusive a gente pode atender uma faixa etária de crianças que ainda não sabem ler e escrever, né, crianças que tenham algum tipo, né, de síndrome de deficiência também. Então, assim, a ideia era poder atender todas as crianças, né, e a gente dá continuidade com o projeto hoje, utilizando o livro. No começo desse ano, eu ia iniciar um novo projeto com o livro para a gente atender as crianças menores, porque até então a gente atende Funde 1 e Funde 2, né, mas eu iniciei o projeto, só que com essa coisa da pandemia, a gente não conseguiu, né, a gente ainda estava a partir dos 8 anos, a partir dos 7 anos, dos 7 aos 12, é isso? Isso, só que a ideia é a gente ampliar para as crianças menores, só que a gente fazer de uma forma de contação de histórias através das bibliotecas das escolas, né? Só que aí a gente ainda estava, assim, organizando, né, ajeitando de que maneira conseguir atender, né, todas as escolas e todas as crianças, porque nós temos muitas escolas em Santos, né? São 85 escolas.
Então, a gente tem que, quando a gente oferece alguma coisa, a gente tem que oferecer de uma maneira que a gente dê conta de proporcionar a todos, né? Então, a gente tem que ter esse cuidado e esse carinho. Então, nesse teu projeto, no andamento desse teu projeto, do uso desse material com as crianças, houve alguma recusa dos pais em relação a esse material? Porque sempre a gente ouve, né, de pai querendo que não, meu filho não vai usar, não utilizar, não quero que meu filho participe. Não é? Tem algumas coisas assim, algumas negativas. Sim. Houve algum problema? Olha, Sônia, eu tô há 3, mais ou menos, eu tô quase 4 anos desenvolvendo esse projeto, né? Nós não tivemos nenhum problema. A gente sempre tem o PSE, que é o Programa Saúde na Escola, que caminha com a gente, né? A gente também tem o projeto Jovem Doutor, que também a gente tem parceria, né? Então, assim, é tudo feito com muito, muito cuidado, com muita responsabilidade. Não tivemos nenhum incidente, nenhum pai reclamando, nenhum problema. Aliás, tivemos uma reclamação de um pai que, em determinado momento, questionou que o primeiro ano não tinha tido a palestra, e aí eu expliquei para o pai que estava sendo preparado um material próprio para se utilizar com as crianças da primeira série. Certo. E aí ele questionou por que tinham excluído, né, o primeiro ano, e justamente então foi reclamando das crianças não estarem sendo atendidas também, mas não tivemos nenhum problema. Inclusive, Mônica foi nossa supervisora lá na Secretaria de Educação, né, lá era a chefe das supervisoras, e ela sempre acompanhou o trabalho muito de perto também, né. Então, a gente muito tem importante, muito né? Esse projeto teu é louvável, o trabalho de todas aqui também. E como que a gente faz para agendar isso na escola? Tipo, eu trabalho no Genésio. Como que eu poderia fazer para agendar lá para o Genésio uma palestra sua? Quem está falando? É a Bel Braga. Oi, Bel. Então, Bel, tudo bem, querida? Eu era orientadora do Genésio. Então, assim, eu fiz muitas palestras lá para eles, mas é só você solicitar via Coforme e a gente atende as escolas, porque o projeto ele funciona exatamente assim, né? A escola solicita e a gente vai agendando de acordo com a disponibilidade. Isso. Mas, por exemplo, eu estou conduzindo o trabalho. Se surge alguma situação na escola emergencial, por exemplo, eu não faço só prevenção de violência sexual infantil, né? A gente conversa sobre diversos temas de sexualidade. Então, por exemplo, a gente está atendendo, aí surge algum caso assim, um número grande de crianças se automutilando lá no Genésio, né? Então, eu paro o projeto, e aí eu vou lá atender a escola, vou lá acalmar, vou lá conversar com os adolescentes, aí a gente vai levar informação, a gente vai discutir, a gente faz roda de conversa, a gente entra em contato com o Jovem Doutor para também estar fazendo um trabalho conectado, a gente entra em contato com a Justiça Restaurativa, eu sou facilitadora da Justiça Restaurativa, a gente entra em contato e a gente faz um círculo também para colaborar com tudo isso, né? Então, assim, a gente é muito parceiro, né? Então, os projetos, eles se comunicam, né? Eles se falam entre si e a gente se ajuda em prol de ajudar as crianças e os adolescentes. Então você lá no Genésio... E a Mônica agora é nossa parceira também na Justiça Restaurativa. Então no Genésio nós estamos bem lá. É que eu entrei esse ano no Genésio. Eu estava em outras... eu estava no Esmeraldo. Então eu agora, entendi. Não. sabendo que você lá eu sou bem conhecida. Lá o pessoal já sabe o caminho, então. Inclusive, Bel, esse projeto, ele ganhou o Educador do Ano, né? Por isso que ele foi parar na Secretaria de Educação. E ele ele foi iniciado dentro do Genésio. Quem ganhou o prêmio foi a escola, foi dentro da escola, fui eu dentro da escola do Genésio. Foi lá que o projeto iniciou.
Então, eu tenho muito orgulho. Eu tenho muito orgulho, exatamente, Bel, quando eu cheguei lá, por que eu iniciei o projeto? Porque eu cheguei na escola e eu me deparei com 3 crianças de 12 anos grávidas. Nossa. E eu entrei em choque. Eu falei, não é possível eu ter dentro da escola 3 meninas, 3 crianças grávidas, né? E aí, o que eu comecei a perceber? Que algumas meninas estavam usando essas meninas, essas crianças, como modelo. Poxa, olha, ela tá grávida, que legal, ela vai ter um filho, que bacana, ela vai ter um bebê. E aí, eu me vi na responsabilidade, né, de chamar a comunidade, né, de chamar o BS, de fazer reuniões com os pais, de mostrar o que estava acontecendo ali, né, e começar a mobilizar tudo aquilo. E o projeto começou lá. E aí eu comecei com essas questões de sexualidade, né? E, na verdade, o primeiro caso de abuso sexual que caiu no meu colo foi dentro da escola. E aí a gente ampliou tudo, né? Aí eu vi que precisava de tudo e mais um pouco. Lá a comunidade é difícil mesmo, ali Sim. Aquele ambiente não é fácil. Eu dei aula lá em 2014, depois eu já saí, fui para outra escola, né? E agora, esse ano, eu retornei. Mas que bom que tivemos você lá, então, ajudando a comunidade e as crianças. Amo aquela comunidade. Parabéns, Obrigada. Cris, pelo teu trabalho, viu? Ô, Sônia, Oi? Posso falar só uma coisinha assim, só para colaborar com as meninas? A gente já está terminando, né? Não, tudo bem. É só para colaborar com as meninas que, assim, eu só queria registrar porque eu passei por isso recentemente. E a Cris aí com esse projeto de orientação, a Bel também, as meninas todas que estão aí nessa mobilização, eu vejo que a orientação, ela é fundamental para a gente evitar isso. Eu atendo adultos, né? Não sou psicóloga, atendo adultos, mas dentro do meu trabalho, recentemente eu recebi um relato de uma cliente que a filha dela, já adulta, confessou para ela que sofreu abuso. E ela era do pirueiro, que levava ela para a escola. E ela, a mãe, batia na criança, porque naquela época se apanhava, né? Porque ela não queria ir para a escola. Na verdade, não é que ela não queria ir para a escola, ela não queria ir para a escola com aquele pirueiro, né? Ela era a última criança a ser entregue pela perua. Então, são tão sutis os sinais, são coisas tão pequenas, né? Há um tempo atrás também uma moça que eu atendi, e o padrasto abusava dela, e a mãe também batia nela, porque a mãe achava que a culpa era dela, porque ela era muito bonita, ela se desenvolveu muito, ficou muito bonita. Então, a orientação, tanto da criança quanto dos pais, ela é fundamental para que a gente possa evitar para que a gente tenha um futuro, né, um pouquinho melhor, né? Então, eu vejo que o caminho é esse, é o da conscientização, da orientação de crianças e de pais e de responsáveis. É prestar atenção, né? Conversar, dialogar com aquela criança e prestar atenção nos sinais. A criança está calada, a criança tem medo, o porquê daquele medo, o porquê de não querer fazer as coisas, de estar com pessoas. Então, tem que acompanhar a criança, é né? interessante. Isso, Jaimara, doutora. Desculpa. Não, e é interessante porque, assim, elas dão os sinais. É realmente, muitas vezes, a falta de sensibilidade do outro observar. Por exemplo, uma das características clássicas de violência sexual são os próprios transtornos alimentares. Criança que, de repente, do nada, ou desenvolve uma anorexia ou um quadro de obesidade horrível, porque utiliza, vai no caso da obesidade, a gordura como um escudo, como uma defesa. Eu não posso ser vista, porque se eu for vista, eu vou ser abusada. Vão vir atrás de mim de novo. E, normalmente, a família, ela tem essa grande dificuldade de enxergar, porque aí entra também aquela sensação, aonde foi que eu errei, que isso eu também já escutei de mãe,
Aonde foi que eu errei? Aonde eu estava? Que o culpa, meu né? filho não passou por aquilo e eu não vi. Muitas vezes também a gente tem aquela mãe que é omissa, como foi bem colocado, de eu não está acontecendo nada, porque envolve uma parte financeira, uma parte afetiva, um vínculo horroroso. Culpa porque o ela filho sabe ou que a filha, né? Sim. Por aquilo. Então você está querendo roubar o meu marido ou o meu namorado, verdade. entrar nas famosas disputas, mas também tem aquele outro lado que isso eu atendi em consultório, e você tem que chegar para aquela mãe, abraçar ela e falar, não, você não tem culpa, mas pega a sua filha de volta. Entendeu? Você vê que a mãe está em desespero, que ela fala, eu estava trabalhando e ele estava em casa, tomando conta da minha filha. Entendeu? Que pode ser um pai, um namorado, um primo, entendeu? E daí avô, vai. Eu falo, né? Pode ser nossa, e tem geração. Eu peguei geração de mulheres estupradas por próprios membros da família. Desde a infância. E você vai conversando, a resposta da avó era, mas eu passei por isso. E por que a senhora não me defendeu? Como se fosse coisa normal, não é? Sim, é um fator, entendeu? Sabe, eu fui, você pode ser, o outro pode ser. É muito grave. As pessoas, elas têm que baixar essa resistência mesmo e admitir, ocorreu, vamos atrás, tudo se conserta. É uma ferida, é uma cicatriz que vai ficar, sim. Mas isso também pode ser trabalhado como uma força de superação, às vezes para aquela criança, para aquela mãe, entendeu? Porque, assim, não existe um culpado. A gente sabe que tem um vilão, mas a pessoa que foi abusada, ela não é culpada. Ela não é. Esse caso da menina de 10 anos, que realmente foi um absurdo isso, para mim foi doído escutar exatamente assim. Ela deve ter feito alguma coisa. Isso Aí eu parei e fiz assim, realmente, desde os 5 anos, 5, 6 anos, ela realmente, ela fala, pode vir, né? Eu tô pronta para isso. E dói mesmo. Sabe? Como profissional, você respira e tem que, sabe? Eu acho que são situações que mexem demais com a gente mesmo. Porque eles não têm defesa, eles não têm. A defesa é a sensibilidade do outro. Então, tem que ter sim o preparo, tem que ter orientação. O mínimo, na realidade, ele é muito. Entendeu? Parabenizo as colegas aí pelo trabalho desenvolvido, que tem que desenvolver muito mais. Porque com essa pandemia veio muito à tona todo esse lixo. É por isso que a gente trouxe a baila, porque assim, está aí, embaixo, né, do nosso nariz, a gente sabe disso, a gente sabe que há o problema. É que as notícias não vêm a todo momento, porque também as pessoas, as crianças, os pais não denunciam, é tudo velado, e não chega aí a ser um dado, né? Mas, assim, eu agradeço aqui a participação de todas, as doutoras, a Letícia, a doutora Camila, pela participação aqui, pela informação que nos foi dada, que nós precisamos ainda conversar mais sobre isso e precisamos de ações, né? Sônia, Oi, fale. Hoje, ainda aproveitando esse assunto aí da menina de 10 anos, né? Eu estava lendo na internet, no UOL, que aconteceu um caso já o ano passado em Coari. Coari é uma cidade ribeirinha, lá no estado do Amazonas. A mãe, ela foi também, aos 15 anos, ela foi estuprada e pelo então agora marido dela, né? E ela percebeu o ano passado a mudança de comportamento. Olha só, aquela história de sensibilidade. Uma pessoa ribeirinha, ela percebeu a sensibilidade dela, né? A alteração de comportamento da filha dela, que estava sendo estuprada pelo próprio pai. Tá? E a menina estava grávida. Então, a menina mudou assim de comportamento, totalmente. A menina tinha, acho que 12 anos, alguma coisa assim. E quando a mãe percebeu a mudança de comportamento e perguntou à menina, né? Conversou com a menina, sentou tudo, aí a menina disse que era o pai.
Aí o pai chegou a fugir de casa e ele deve ter abordado, antes de fugir, a menina, né, para a menina mudar a versão dela, dizer que uma pessoa... Então, a segunda versão da menina é que uma outra pessoa que teria engravidado a ela e por aí vai, né? Bom, no final das contas, em dezembro do ano passado, essa menina teve a criança, só que é uma gravidez de risco, e ela acabou falecendo. Meu pai, e até a última hora, o pai dizia que não tinha sido ele que havia engravidado a filha. Só que o feto derrubou a versão dele todinha. Só que a menina morreu. O triste foi isso, né? Não tem estrutura, não tem corpo, não tem estrutura para segurar. E a mãe, pela sensibilidade, percebeu a mudança de comportamento, porque ela também já havia sido vítima no passado de também ter sido estuprada. Então, é muito importante, realmente, essa observação de alteração de comportamento, porque só assim os pais é que conseguem pegar alguma coisa. Realmente, bem lamentável essa história. Não tem saída, né? Infelizmente, gente, isso nas comunidades ribeirinhas do norte do país, isso é muito cultural. É aquela lenda que existe, a lenda do boto. O que é? Isso tudo é uma história para encobrir estupro. Isso já vem de muitos anos. Isso é um problema cultural ali que tem que ser quebrado, esse paradigma. É muito difícil. É cultural mesmo, doutora. É cultural mesmo. Muitas vezes ela se existe isso por uma moeda de troca. Eu trabalho com obra e eu já essa moeda de troca por querosene para acender lampião. Meu Deus. Nossa Senhora. Você facilita e assim é de doer o coração. Verdade. Gente, bom, nós estamos aqui reunidas para poder combater e conscientizar, né? E a gente debater esse tema que a gente isso tem que ser, a gente tem que criar ações para que tudo isso seja debatido e tomadas as devidas, as atitudes, para que a gente possa ajudar essa criança, essa adolescente, para poder se cuidar, tratar, alguém ouvir o problema desse adolescente, dessa criança, e que ele não precise mais se calar diante da violência, ou até tomar outra atitude, seja de suicídio, ou tentativa de suicídio, sabe lá, a gente sabe que acontece. Mas eu agradeço muito a participação de todas aqui, das minhas companheiras aqui do Clube Sorotinista Internacional de Santos. Eu agradeço a presença aqui da presidente do MAF, a Mônica. Obrigada, Mônica. Eu acho que você deve ter falado para as tuas companheiras lá do MAF, eu não sei se estão algumas por aqui. Eu vejo Ângela, eu não sei, a Ângela é amiga de alguém? Eu vejo a Ângela Taveira aqui. É minha amiga. Ela também é advogada e professora, isso. Bem-vinda, Ângela. Então, eu mando um abraço para todas aqui que estiveram. Também Cristiane, doutora Jamara, eu posso te pedir uma coisa? As doutoras Letícia e a doutora Camila. Fale. Quem é que quer falar? Eu poderia ler o poema do livro que é referente à criança, violência de abuso sexual? Pode sim. Então tá. O nome do poema é O Segredo dos Girassóis. Eras como um girassol, amarelo, radiante e brilhante. Mas um dia roubaram-te a alma. E como toda flor que é tocada com maldade, perde a cor, o cheiro e o perfume. Posso ver-te despedaçando, despetalando
e choramingando, até o amanhecer da vida, buscando a proteção do sol, da terra e do amor. A água vem para lavar a vida novamente e tentar apagar o que não é bom, devolver-te a alma eternamente. Mas não é assim tão fácil trazer de volta a alegria roubada de agora. Fazer a flor sorrir, correr e brincar como nos tempos de outrora. Peço a Deus todos os dias que não machuquem, não roubem a alma dos girassóis, que lhes tenham mais amor e que lhes protejam os heróis. Lindo, né? Linda. Esse Muito poema, lindo. Soninha, obrigada. Esse poema faz parte do livro, né? É para a gente ler para as crianças. E esse poema eu escrevi num dia muito triste. Eu peguei uma criança vítima de violência e no momento que eu chamei a mãe para contar para a mãe que que a filha estava sendo violentada, a mãe urrou dentro da escola e gritou: ela também não. Ai, que horror. A mãe também tinha sido vítima da mesma pessoa. Ai, então foi um dia muito triste. É triste. Eu saí da escola muito, muito perturbada e eu sentei, eu precisava extravasar toda aquela dor que eu estava sentindo junto com aquela criança e com aquela mãe, e eu coloquei no papel. E foi a forma que eu encontrei, né, de extravasar toda a dor que eu estava sentindo por conta daquelas vítimas. É muito triste, isso. Muito né? obrigada, Mas, agradeço imensamente. Eu que agradeço a todas. A Lízia e eu gostaria de... a nossa presidente do Clube Sorotimista Internacional, a Lízia, está presente. Gostaria de falar alguma coisa, Lízia? Eu gostaria de parabenizar vocês pela entrevista, foi muito esclarecedora e muito verdadeira, porque até 4 anos atrás trabalhei com adolescentes e eles sentiam essa necessidade e sofriam violência, e existia aquele caso mesmo das meninas, como disse uma das técnicas, das meninas quererem engravidar, porque viam amigas de 13, 14 anos grávida, e elas achavam que era muito bom, porque elas iriam construir a família delas. E foi difícil a gente tentar explicar isso para as meninas, e que era complicado, que era uma família, que era um bebê, e tínhamos nessa ocasião o apoio da assistência social, tínhamos o apoio da prefeitura de alguma maneira, mas muito difícil, sim, de trabalhar. E você está de parabéns pelo seu dia laranja hoje, falando tão bem. Foi muito esclarecedor mesmo, e a gente tem que ajudar, cooperar mesmo com o trabalho dessas orientadoras, dessas comissões, né, do direito da criança e adolescente também. E nós, no Clube Sorotimista Internacional de Santos, nós temos o programa Sonhe e Realize. E dentro desse programa, que é voltado para adolescente, né, de 12 a 15, 16 anos, nós temos um dos tópicos sobre a violência no namoro, e é discutido isso com elas respondem a um questionário, é muito importante esse momento. E depois, finalizando, e a Lízia sabe disso, que a Lízia foi coordenadora por 2 anos do programa Sonhe e Realize, e na finalização, no acompanhamento dessas meninas, quando eu estava junto dela, quando as meninas foram dar o depoimento delas, o testemunho delas de como foram as ações, as dinâmicas do Sonhe e Realize, muitas confidenciaram coisas assim íntimas para nós duas, que eu fiquei assim muito sensibilizada, sabe? Do tipo de menina tentar suicídio aos 12 anos, sabe? Então, aí, isso tudo toca
e lógico que você vai dar o apoio a essa menina, encaminhá-la, né? Ela já estava recebendo um apoio psicológico, né? Eu acho que ela estava, não sei, ela tomava medicação. Então, assim, isso dói na alma. Mas a gente no clube faz essa parte também no Sonho e Realize, e dentro desse programa nosso de violência, a gente procura conscientizar e a gente quer muito mais, né, meninas? Nós queremos muito mais, nós não queremos ficar entre quatro paredes, nós não queremos ficar só na parte informativa de entregar os folders, sabe? É importante? Sim, a divulgação é importantíssima da campanha, mas nós precisamos de ações efetivas em defesa dessa mulher e dessa criança, né? Então, eu conto com vocês aí, com a ajuda de todas, e aqui estão as doutoras para nos ajudar, e eu espero contar com o apoio do MAF também, viu, Sônia? Conte com o apoio do MAF também. E o MAF também conosco sempre, porque nós contamos com o MAF na passeata do Dia Laranja, quantas vezes elas estiveram conosco, estão conosco. Então, agradeço imensamente, Mônica, por todo o apoio. É uma luta de todas nós, né? Precisamos cada vez mais dessa união, porque sozinhas nós não conseguimos nada. Então, só juntas mesmo. Somos fortes, é isso que eu sempre falo. Obrigada, presidente Lísia, por tudo, pelo apoio. Obrigada a você pelo trabalho bonito que vocês estão fazendo, viu? E a Mônica, conte conosco. Também sou mafista, viu, Mônica? Eu sei, com muito orgulho. Só eu que não sou, por enquanto. Mas vai chegar também. Nós temos que nos unir cada vez mais, gente. É só assim que a gente consegue avançar. Por enquanto, né, Mônica? Né, é isso mesmo. Muito bem falado, Mônica. Feministas e mafistas estão todas misturadas. Sim, é isso mesmo, Ana. Olha aí as meninas, quantas que são mafistas e soroptimistas. Muito sim, bem. São muitas. Estamos aí misturadas mesmo. Com certeza. Bom, fazendo um bom trabalho, pelo menos. Obrigada a todas. Um bom final de sábado para vocês. Aí é dia de namorar, né, Mari? A Mari. Muito obrigada pela presença, tá? Obrigada. Obrigada a todos. Obrigada, Sônia. Tchau. Muito obrigada pelo convite, minha querida. Tchau, tchau. Muito obrigada. Tchau, até. Foi muito bom. Tchau.